Oi, Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e nós já estamos fechando o capítulo 7 de Isaías. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda nessa primeira parte, que vai até o capítulo 35, e desta primeira parte, estamos ainda nessa primeira sessão que vai até o capítulo 12. E, mais especificamente, estamos hoje terminando o capítulo de número 7. Se você ainda não leu, é interessante, pare o vídeo, leia o capítulo 7, a parte final, e, portanto, depois você pode voltar aproveitando melhor aquilo que nós estamos falando. Pois muito bem, no vídeo anterior, nós vimos que Isaías vai até Acaz, no campo do lavandeiro, para falar sobre os sinais da libertação. Acaz não ouviu e, portanto, Deus mostra para Acaz dois sinais. O próprio filho de Isaías e o nascimento de um menino de nome Emanuel. E agora, na sequência, depois destes sinais, desses dois primeiros sinais, haverão outros, desses dois primeiros sinais, então Isaías começa a falar aquilo que é predição da invasão dos inimigos. O que está acontecendo aqui? Tiglat-Pileser assedia Acaz. Então, ele é o primeiro que vai agir contra Acaz. Mas aí você vai dizer, mas espera um pouquinho. Acaz não queria fazer um acordo com a Assíria para se livrar de Rezim e de Peca? Sim, ele queria. E ele fez. Só que Tiglat-Pileser traiu este acordo. Ele fez o acordo, recebeu dinheiro para isso e, na verdade, ele fez o que ele quis. E o que é que ele queria? Ele assedia Acaz. Então, ele ataca Acaz. Depois dele veio Sargão e Senaqueribe. Lembra que nós falamos que o mesmo local onde Isaías conversou com Acaz, no campo do lavandeiro, seria o local onde Senaqueribe iria blasfemar? Pois então, é esse Senaqueribe aqui. Então, depois de Tiglat-Pileser, tanto Sargão, que foi o próximo governante, como também Senaqueribe, assediam Ezequias. Ezequias, filho de Acaz. Ele invade Judá, invade o reino de Judá, o reino do sul de Judá. Ele já estava conquistando o reino do norte. Ele vai conquistar Samaria. E aqui em Judá ele conquista 46 das maiores e mais fortificadas cidades de Judá, para depois chegar na capital. A primeira ameaça, portanto, que está sendo colocada aqui, a primeira ameaça são as guerras. Deus vai chamar guerreiros. Como é que ele vai chamar isso? Nós já vimos num vídeo anterior que ele vai assobiar. Ele vai assobiar e vão vir exércitos. De onde? Do Egito, que era outra das armas de Judá. Judá sempre quis uma aliança com o Egito, achando que o Egito iria salvá-los da Assíria, mas ele vai assobiar e as moscas do Egito vão subir. Mosca por quê? Alguns autores dizem que os charcos do rio Nilo eram propícios para a criação de insetos, principalmente moscas. Lembrem-se que lá, durante a saída do povo de Deus do Egito, Deus levanta moscas, insetos. E o Egito tem um deus, um dos deuses dele tem a cara de uma mosca. Olha que horror, olha que misericórdia, Senhor. Então, aqui ele vai assobiar e moscas, o exército do Egito vai vir. E ele assobia e as abelhas da Assíria vão vir, com seus ferrões, etc, etc. Então,
aqui a gente já viu essa estratégia de Deus de, num assobio, ele trazer aí tanto moscas quanto abelhas. O que acontece aqui está escrito na Bíblia. Você conhece um faraó de nome Neco. Neco, ele vai guerrear Neco, o Egito. Neco, faraó, Neco, mata, ele guerreia contra Josias. Por quê? Porque Neco vai contra a Síria e Josias não quer isso. Então ele se coloca contra Neco. Neco diz, olha, é melhor você sair porque a minha guerra não é com você. Josias não faz isto, ele não age de acordo com a vontade de Deus, ele faz o que ele acha que deve, ele se entende superior e Neco mata Josias. No lugar de Josias, ele coloca o seu filho Jeoacás em cativeiro e no trono de Judá ele coloca Eliaquim como rei de Judá. Isso tudo o amado lembra da história, né? Isso está contado na história, nós já temos vídeos aqui falando desta história. Então, ele levanta as moscas do Egito, ele levanta Faraó Neco. E ele vai levantar a Assíria também? Sim, o próprio Sargão, o próprio Senaqueribe, eles vão cercar Jerusalém. Segundo, humilhação. O que é essa humilhação? Ele ocupa todas as regiões de Judá, ele conquista mais de 46 cidades fortificadas e grandes de Judá, grandes cidades, fortificadas cidades, e ele persegue, ele faz assédio, ele cerca essas cidades. Essas cidades são cercadas, elas são saqueadas. E como é essa humilhação, além do saque da perseguição? Ele diz o seguinte, eu vou rapar a barba e o cabelo. O que quer dizer rapar? Rapar a barba e o cabelo dessas pessoas, dessa cultura, naquela região no Oriente, era um sinal de orgulho. Quando você rapa, quando você tira o orgulho dessas pessoas, significa que elas estão sendo humilhadas. O que Deus estava dizendo através do profeta? Eu vou privar vocês de tudo, eu vou tirar tudo que vocês querem, tudo que vocês precisam. Eu vou simplesmente acabar com tudo, eu vou humilhar vocês, eu vou deixar vocês a zero. Então, rapar barba e cabelo. Então, o mesmo instrumento que Acás queria usar para se libertar, Deus vai usar para destruir. Isso aqui, Isaías está predizendo. Isso é uma predição. E isso eu já estou contando o que vai acontecer. Porque o amado conhece a história. Então, Isaías está dizendo, ó, vai acontecer isso. No capítulo 7 de Isaías. Lá no final. Depois do sinal do Emanuel. Então, isto tudo, o próprio instrumento que você quer usar para se libertar é que vai te destruir. Porque ele faz aliança com a Síria e a Síria dá o troco em traição. A terceira ameaça é a pobreza. Ou seja, vocês só vão comer manteiga e mel, coalhada e mel. Nós já dissemos isso, nós já falamos isso quando falamos do Emanuel no vídeo passado. Nós dissemos que a coalhada, a manteiga e o mel eram comidas de pessoas humildes, de pessoas sem muito dinheiro. Era um alimento de restrição, mas era abundante para os pobres, era abundante. Então haveria pouca comida e a comida era coalhada e mel. Ou seja, só tinha isso para comer. Era pouca comida, só tinha isso para comer. Tinha o que comer, Deus não tira o alimento, mas ele restringe a alimentação. Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que a vida deles era simplesmente sobreviver. Não havia riqueza. A terra não produziria, porque a coalhada e o mel eram comidas
humildes, era a comida de um povo nômade, de um povo que andava de um lugar para o outro. Então, pobreza para o povo. A quarta ameaça era a mortandade. Então, o povo seria atacado com fúria, atacado de forma mortal. Os invasores, os assírios, não iam querer saber de absolutamente nada. E o povo seria reduzido, aquele povo que tinha, numeroso como as areias do mar, agora seria reduzido a uma meia dúzia de pessoas. Haveriam guerras com arco e com flecha, os seus exércitos seriam destruídos e as pessoas seriam mortas, mesmo que não participassem do exército, seriam mortas com arco e com flecha, ou seja, com guerra. O povo não produziria mais nada, estaria sendo largado numa terra que não era mais produtiva, que era pobre. Ele teria que comer aquilo que ele conseguisse caçar. E olha que vida terrível é essa. Os animais silvestres, os animais selvagens seriam ameaça. Lembrem-se que naquela época existiam leões, tigres, ursos, animais bravios, animais selvagens mesmo. E as pessoas estariam sem proteção contra esses animais. A terra não produziria mais nada, mas seria entregue aos espinhos e aos animais silvestres, selvagens. Então, eles teriam estas 4 circunstâncias de ameaça. O profeta olha para o remanescente. Eles vão ter apenas a bênção da manteiga, do mel, como aquele menino, o Emanuel. Os pobres teriam abundância. Não tem fome, não tem falta de nada, mas não tem riqueza. Meia dúzia de pessoas. Por quê? Porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o seu coração se endureceu e eles foram teimosos no seu orgulho, na sua arrogância, no seu pecado, na sua corrupção, na sua afronta contra Deus. Que nós possamos ter os nossos ouvidos desimpedidos para ouvir a voz de Deus. Que nós possamos ter o nosso coração sensível à voz de Deus, para que nós possamos, mesmo depois de enfrentarmos tudo, que nós possamos ser o resto, aquilo que sobrou do julgamento de Deus, porque fomos considerados dignos de sobreviver com manteiga, com mel, mas como o Emanuel, como Deus conosco. Amém, amados. Bons estudos.